mission to kill them both. Eu saía como se fosse para caçar alguma coisa. I got this fantasy. I started working out this fantasy online. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Apenas um Podcast. Hoje a gente vai trazer um caso que eu acho que é muito conhecido dentro do universo True Crime e que, por incrível que pareça, nesses 4 anos de Apenas um Podcast, a gente nunca tinha feito um episódio sobre o caso da Dália Negra. Então hoje a gente trouxe um resumo do que foi esse caso. Mas como vocês sabem, eu não tô sozinha, eu tô aqui com o Thiago. E aí, Thiago, o que você acha desse caso? Eu conheço muito pouco desse caso. Esse é daqueles casos clássicos que você sabe que existe, mas ele é tão famoso que você sabe que existe, mas eu não conheço muito ele. A gente trouxe um caso mais resumido, então hoje não vai ser aquele caso super completo, porque, para quem não sabe, eu consegui um novo emprego, então nesse novo emprego a gente está ainda conciliando horários. Eu e a Marisa, a gente já tinha feito um planejamento. Aí tudo vai ter que meio que mudar, então tanto que a gente deu aquele furo de tava lançando bonitinho toda terça, deu furo, mas o episódio vai sair ainda essa semana, fiquem tranquilos. E você, Marisa, você tem muito o que falar desse caso? Você acha ele um caso sinistro, bizarro? Eu acho ele um tanto quanto enigmático, né? A gente vai adentrar em algumas teorias acerca desse caso, mas, né, quem sabe daí um dia, hoje vocês vão ver a versão resumida, mas quem sabe daqui a alguns meses eu não trago por Mulheres do Crime uma versão, sei lá, diferente, de um outro ponto de vista também. Eu teria que... É que assim, gente, semana passada eu tava viajando, realmente não deu pra gente fazer o maior roteiro da face da Terra, que a gente sabe que vocês gostam. Mas, de qualquer forma, acho que a gente pode seguir, né? Vamos lá, então, vamos começar esse podcast. Atenção, esse podcast não é recomendado para pessoas sensíveis, pois pode conter a descrição de violência psicológica, física e sexual. Não diga que você não foi avisado. Continue agora por sua conta e risco. No dia 15 de janeiro de 1947, em um bairro em Los Angeles chamado Landmark Park, uma dona de casa chamada Beth e sua filha de 3 anos estavam caminhando tranquilamente na paz. Era realmente uma caminhada assim que elas faziam todos os dias praticamente, quando elas acabaram passando por perto de um terreno baldio e ali naquele terreno parecia que tinha um manequim de loja, esses manequim de pôr roupa. Então elas acharam aquilo curioso, mas assim que a Beth, né, a mãe, olhou aquele tal manequim com um pouco mais de detalhes, ela imediatamente tampou os olhos da filha e chamou a polícia, porque não era uma boneca, não era um manequim, e sim um corpo humano que estava mutilado. No caso, aquele corpo pertencia a uma jovem de 23 anos chamada Elizabeth Short, que na época trabalhava como garçonete e tinha como grande sonho se tornar uma atriz reconhecida. E como a gente mencionou, esse caso tem alguns detalhes macabros e isso se dá principalmente pela forma em que o corpo da Elizabeth foi encontrado. O corpo dela se encontrava cortado ao meio, então penso uma pessoa e penso que o corpo dela estava cortado ao meio, já é uma coisa muito brutal. Havia um corte em seu rosto, como se fosse um sorriso de orelha a orelha. Sabe aquela coisa bem filme Coringa? Então. Exato. Era isso. Seus seios e as coxas faltavam alguns pedaços. Seu estômago estava recheado de fezes e seu sangue havia sido drenado. Então, assim, não é nada comum, assim, isso. Era muito específico, muito diferente, acredito até para os investigadores, porque tinham várias coisas incomuns nesse caso, né? Era um crime muito violento, por mais que a gente sabe, a região ali de Los Angeles, né, da Califórnia, Sacramento, é uma região meio complicada, dependendo de onde você anda ali nos Estados Unidos. Tem muitos casos conhecidos que passaram por lá, mas era um nível de violência realmente muito, muito, muito forte. Então era uma coisa assim que realmente ele chamou a atenção dos investigadores e da população na época, né? Foi um caso que foi muito disseminado pela mídia. Além disso, a perícia encontrou outros detalhes ali na cena do crime. Primeiramente, uma trilha de pneus e também pegadas de botas nas proximidades, o que indicava que o assassino teria
teria trazido o corpo em um carro, então tinha ali as marcas das botas, inclusive isso foi uma coisa que foi estudada na perícia para tentar descobrir qual que era o modelo de sapato, qual que era o tamanho do pé, também qual que era o tipo do pneu, mas acabou que não deu muito ali para seguir essa pista em frente, até porque era um caso, né, gente, de 1947, é importante a gente ter isso em mente. Além disso, né, dava para ver que realmente se tratava das pegadas do assassino, porque elas tinham uma profundidade que atestavam que a pessoa que estava andando ali estava carregando algo pesado que poderia muito bem ser um corpo humano. Além disso, havia um saco de cimento vazio com sangue aguado que foi encontrado a apenas alguns metros do corpo. Tanto que, assim, uma coisa que a perícia desse caso tem certeza é que a Elizabeth ela não foi morta ali naquele terreno. Ela provavelmente foi morta em outro local, tanto, né, que o corpo já não tinha mais sangue, né, o sangue tinha sido drenado, e depois a pessoa colocou o corpo dela ali. Mas, né, a gente decidiu trazer também mais informações sobre quem era Elizabeth. A Elizabeth Short nasceu no dia 29 de julho de 1947 em Boston, em Massachusetts. Ela era uma dos 5 filhos que o casal Cleo e Phoebe Short tiveram. Cleo era o pai da Elizabeth, ele abandonou a família quando ela tinha 5 anos de idade e por volta dessa idade também, ela começou a se apaixonar pelo cinema, pelos filmes e decidiu que no futuro o sonho dela, se fosse possível, era se tornar atriz. Na adolescência, ela começou a dar os primeiros passos para tentar cumprir com esse objetivo, né, com esse sonho de viver o sonho ali em Hollywood. E em meados da década de 40, a Elizabeth Short decidiu se mudar para Los Angeles, na Califórnia, para justamente, né, seguir a fundo nesse sonho. Ela trabalhava como garçonete, como a gente mencionou, e no tempo livre ela tentava entrar dentro da indústria cinematográfica que havia ali em Hollywood. Inclusive, é bem conhecido, né, essa é uma informação que é bem disseminada, a relação dela com o Hotel Cecil. E o que é o Hotel Cecil, Thiago? Você sabe explicar? O Hotel Cecil é um hotel bem conhecido no mundo criminal, né, Marisa? Porque ele tem vários casos, várias pessoas, criminosos notórios passaram por ali. Quais criminosos notórios tiveram estadia ali, Marisa? Só para você citar alguns. Eu acho que o mais conhecido foi o Richard Ramirez. Tinha outro serial killer que ele era da Europa e ele também se hospedou no Hotel Cecil, que eu não vou me lembrar do nome dele agora, eu acho que era Jack alguma coisa. E também a Dália Negra, a Elizabeth Short, ela era vista nos bares ali que tinha no hotel, tomando drinks e tal, então ela foi outra pessoa que passou ali pelo Hotel Cecil. E também tem o caso da Elisa Lam, que eu acho que é o caso mais conhecido que aconteceu realmente no Hotel Cecil, que já tem episódio aqui no podcast falando sobre isso. Ou seja, esse hotel já não tem uma reputação muito boa. Inclusive, eu acho que seria muito interessante se um dia eu e o Thiago a gente fizesse um episódio só sobre tudo que se aconteceu ali no Hotel Cecil, gente, porque realmente tem muita história por trás. Mas vocês estão percebendo uma coisa. A gente tá falando Dália Negra aqui, Dália Negra lá, mas por que ela recebeu esse nome? O caso ele ficou conhecido como Dália Negra por causa de um jornalista que apelidou o caso desta maneira. E por causa de um filme que havia sido lançado um ano antes, o Blue Dahlia. Então, normalmente a gente acaba conhecendo os criminosos pelos apelidos e etc. E esse caso ficou conhecido por esse jornalista, o Bevel Means, do LA Herald. Eu procurei aqui de curiosidade agora, gente, a sinopse do filme The Blue Dahlia e basicamente é a seguinte: o veterano de guerra Johnny é dispensado do serviço, chega em casa e flagra sua mulher Ellen beijando Ed, dono de uma boate. Ele ameaça matá-la, mas pensa 2 vezes. Mas quando Ellen é morta, Johnny é o principal suspeito. Inclusive, a Ellen é interpretada pela Doris Dowling. E uma atriz muito famosa, né, da Old Hollywood que tá nesse filme é a Veronica Lake. Então, só uma curiosidade aí pra quem quiser saber mais detalhes sobre o que é esse filme. E devido à popularidade do caso, que ele ganhou tanto na mídia normal quanto nas redes de televisão, a polícia ela passou a receber várias pistas e diversas pessoas começaram a
confessar o crime, o que é sempre estranho, né? Você querer confessar um crime. Sempre acontece. Ao todo foram 60 pessoas que confessaram o crime, mas apenas 25 foram investigados. E vamos voltar no nosso episódio passado, né? Que foi o episódio do maníaco de Goiânia, que assim, a polícia recebe muitas pistas erradas, muitas pistas falsas. E é por isso que trabalho investigativo é tão importante, por isso que perícia criminal é uma coisa essencial para determinar de fato criminoso daquele caso. Porque é isso, você recebe... Cara, imagina 60 pessoas falarem que cometeram um crime, é muito estranho. É muito esquisito. Isso e se casar com um criminoso famoso, ficar mandando carta, é uma coisa que eu nunca vou entender. Mas uma vez eu ouvi uma história, gente, talvez eu esteja propagando uma fake news, tá? Mas uma vez eu lembro de ter visto um vídeo, que eu não sei exatamente qual que era a veracidade desse vídeo, de um cara que ele tinha cometido um crime só pra ele poder receber tratamento médico na penitenciária, lá nos Estados Unidos. Então, não sei, lá eu parei pra pensar e, tipo, eu entendi um pouco, porque talvez pessoas saiam confessando crimes que elas não cometeram. Então, talvez, sei lá, talvez a prisão seja um ambiente mais confortável da onde essa pessoa mora, ou ela queira, de uma forma totalmente errada, ganhar uma certa infâmia, né? Não dá pra gente falar fama, mas certa infâmia. Não sei, né, gente? Tem muitas possibilidades. O que vocês acham? Vocês têm alguma teoria do porquê que vocês acham que essas pessoas confessam crimes que elas não cometeram? Coloca aí nos comentários do Spotify. Então, assim, na época... a polícia, na perícia que eles fizeram, eles conseguiram concluir que, na verdade, a Elizabeth foi amarrada e torturada por vários dias e que ela teria falecido entre os dias 9 e 15 de janeiro. Lembrando que o corpo dela foi encontrado no dia 15 de janeiro de 1947. Os jornais, como a gente informou, receberam diversas cartas de possíveis autores, só que no meio dessas cartas, uma acabou chamando bastante atenção, e eles decidiram investigar ela um pouco mais a fundo. A polícia, na época, ela tinha duas teorias sobre o assassino da Dália Negra. A primeira, sendo que Elizabeth nunca havia conhecido seu assassino antes de ser assassinada. E a segunda é que ela conhecia ele de antemão. Era aquela coisa, ela já sabia quem era ou sabiam quem era. E aí a polícia, ela vai tentar encontrar quem de fato era essa pessoa e se ela conhecia ou não a Dália Negra, né? Exatamente. A polícia aceitou a segunda teoria mais a fundo devido à mutilação que teria sido usado ali no caso. Porque uma coisa que a polícia observa, claro, existem pessoas que são simplesmente sádicas, cruéis. Aqui no nosso podcast a gente já tem história de vários serial killers, assim, que realmente é inexplicável as coisas que eles faziam, mas principalmente a questão do corte no rosto formando um sorriso parecia uma coisa extremamente pessoal, né? Então, muitas vezes durante a perícia, os peritos, né, os policiais, eles conseguem determinar se aquele crime pode ter sido cometido por uma pessoa próxima, conhecida, como uma forma de vingança. Normalmente isso se dá justamente pelas características do crime. No caso dela foi justamente toda essa mutilação, que realmente, né, não sei se o Thiago vai concordar, parecia realmente uma coisa meio pessoal. Parece um negócio bem passional, que tem uma intenção de ser, não é só causar a dor, né? Porque, tipo, se você quer causar a dor numa pessoa, você só corta ela, você não faz um sorriso nela, é diferente, é isso que é diferente, né? Exatamente, tanto que um psicólogo criminal da época tentou meio que avaliar como seria a mente do assassino por trás da Dália Negra. E ele atestou o seguinte: o assassino obviamente queria que o mundo visse sua conquista e que ele tinha feito aquilo com ela, que ela estava dominada e que ele era o mestre e ela era a vítima, tal como uma escrava. Ou seja, né, a gente vê também essa questão de dominação. Muito frequentemente, às vezes, acontece nesses casos. A polícia chegou a acreditar na época que o autor do crime poderia ser um serial killer que ficou conhecido como assassino do batom, chamado William Harris. Porém, não fazia sentido nenhum que fosse o William Harris.
Até porque o perfil da vítima não batia, o local que o crime aconteceu, se eu não me engano, acho que ele já estava até preso na época que esse caso aconteceu. Então, realmente não fazia sentido. E vale lembrar que, para muitos, esse William Harris é inocente. Eu acho que a gente não trouxe esse caso ainda, Thiago. Acho que a gente tinha que trazer esse caso um dia, porque... Olha, o Thiago me conhece. Eu confesso que eu lendo as informações desse caso na época, eu fiquei, putz, eu acho que não é ele. Mas, claro, eu não tô afirmando, gente. Ou, a narração me convenceu muito. Mas a gente tem que trazer esse caso um dia, porque ele é muito interessante. Então, assim, obviamente, várias mídias sobre o caso Dália Negra foram lançadas ao longo dos anos. E uma dessas mídias foi um livro chamado Black Dahlia, Red Rose, The Crime, Corruption, The Cover-Up of America's Greatest Unsolved Murder. O título é bem grande. Escrito pelo detetive Bill Itwell. E nesse livro ele traz uma outra teoria, tirando essa, né, de ter sido um assassino aleatório, ou um serial killer, ou de repente alguém extremamente ligado ali, talvez um namorado da vítima, não sabemos. Ele acabou abordando uma teoria que foi pouco investigada pela polícia na época. E que teoria é essa? Elizabeth, ela sonhava em ser atriz. Todo mundo que conhecia ela sabia disso. E por conta disso ela acabou se envolvendo com algum empresário poderoso na área. E esse homem supostamente estaria envolvido com um grupo de jovens das quais ele mantinha relações. Que ele fazia aquele teste do sofá. Eu não sei se vocês entenderam o que seria esse teste do sofá. Seria basicamente o que rolou muito na indústria de Hollywood, que é basicamente trocar favores sexuais por oportunidades de emprego, né? Na época, gente, de Old Hollywood, ali entre os anos 40, 50, era muito comum que o teste do sofá acontecesse. Até hoje a gente sabe que existem escândalos relacionados a isso, mas naquela época era algo até meio que socialmente aceito, tanto para homens, mas principalmente para mulheres realizarem esse teste do sofá. Então, assim... acontecia, as pessoas prometiam pra pessoa que se ela fizesse isso, ela ia conseguir os papéis. Eu sei que tem várias estrelas, assim, que realmente passaram por isso durante essa época de Hollywood. Tem um canal que eu vou recomendar pra vocês, que é o Sociocrônica no YouTube. Eu acho que eles têm um vídeo só sobre isso, inclusive, mas se vocês têm essas curiosidades sobre essas coisas bizarras que aconteciam nessa época de Hollywood, o canal deles é muito bom. E, na verdade, eu tenho quase certeza que eles têm um vídeo só sobre como é que funcionava esses testes do sofá nessa época, e eles falam um pouco, porque eu tenho certeza que eu assisti um vídeo que foi só sobre isso no canal deles, então fica aí a dica. A jovem acabou se envolvendo com outros rapazes, o que enfureceu esse empresário, que teria recorrido a Leslie Dillon, um homem que agenciava garotas para ele, pedindo que ele desse um fim na garota. Então essa seria a teoria que teve nesse livro. Basicamente se acreditava que era a resolução desse crime que foi dito nesse livro do escritor Bill Atlee. Porém, tem umas teorias mais recentes, né, Marisa? Sim, tem uma teoria, inclusive, que é relacionada com um médico que tinha uma clínica de doenças venéreas na cidade de Los Angeles durante a década de 40, chamado George Hodel, que, de acordo com o The Guardian, o George estava na lista dos 6 principais suspeitos do caso Dália Negra, mas o George acabou falecendo em 1999 e ganhou uma notoriedade mais recentemente, né, se a gente for ver, depois que o filho dele, o Steve Hodel, acusou o pai de ter matado a Elizabeth em um livro que ele publicou em 2003 chamado Black Dahlia Avenger, The True Story. Nesse livro, o filho do George afirma que a caligrafia do pai correspondia às cartas estranhas que a polícia recebeu na época e que eles estudaram acreditando que poderia ser o tal assassino. Ele também descobriu uma foto de uma mulher que se assemelhava muito com a Elizabeth no álbum de fotos pessoais do seu pai e acredita que a formação médica do George explicaria por que o corpo dela recebeu cortes clínicos tão precisos, né? Porque, principalmente essa divisão, né, do corpo ao meio, né, foi possível atestar que a pessoa tinha um certo... não era leiga pra estar fazendo aquilo, entende?
Mas algumas pessoas acabaram descartando essas alegações do Steve desde que ele começou a falar sobre essa história. Afinal, como vocês sabem, ele não foi o primeiro, não foi o último e não vai ser a única pessoa a falar que um parente conhecido era o tal assassino misterioso de décadas, né? Como vocês sabem, principalmente no caso do Zodíaco, já apareceu várias pessoas. Eu não tô falando só desse cara aí que apareceu por último no TikTok. Antes desse cara, já apareceu várias pessoas falando que o pai, que o tio, que o não sei o que era o assassino do Zodíaco. Então, ele trouxe esse livro e muitas pessoas falaram, tá, mas várias pessoas já falaram isso, né? Mas, de qualquer forma, esse caso permanece sem solução e um verdadeiro mistério há mais de 70 anos, e ao que tudo indica vai continuar assim, porque realmente ninguém consegue uma prova assim extremamente concreta que ligue a Elizabeth a um ou mais assassinos. Em 2006 foi produzido um filme contando a história dela, chamado Dália Negra, e que tá disponível aí. Eu confesso que eu não assisti esse filme. Se você já assistiu, fala aí pra gente o que você achou. E assim, não sei se o Thiago vai concordar comigo, mas eu vou explicar o que eu acredito, talvez eu esteja enganada, mas o que eu acredito que tenha acontecido. Eu acho que Hollywood é um lugar meio macabro, assim, no sentido de que realmente muitas pessoas se aproveitam de outras. Então eu não duvido que a primeira teoria, né, do primeiro livro lá que a gente falou esteja mais correta, que talvez ela tenha se envolvido com pessoas ali dentro de Hollywood que forçaram ela a fazer teste de sofá, enfim, forçaram ela prometendo oportunidades de trabalho para ela ali em Hollywood, e no fim acabou acontecendo alguma coisa que ela acabou se envolvendo com pessoa errada. Para mim isso tem bastante lógica, mas pode ser que não também. Eu enxergo essa possibilidade, eu realmente não duvido de nada. E também acontece nesse caso que o que transforma esse caso muito famoso, pelo que eu sei, é que teve várias serial killers famosos que foram colocados como possível perpetrador desse crime. Tanto o assassino do batom. A polícia também estava procurando meio que na mesma época os assassinatos de Tronco de Cleveland. É bem sinistro. Um bem conhecido nos Estados Unidos, eu já ouvi falar muito desse caso, que é o assassinato de Tronco de Cleveland. Então, a gente também podia trazer aqui no podcast. Tem os assassinatos de mulheres solitárias, que tinha vários na época, tipo, na década de 40 era muito comum a mulher ser sozinha e ser a vítima preferencial, sabe? Então, porque sim, tinha muito machismo, se já tem machismo agora, mas tinha muito machismo na época, então ela ficou para uma lista longa de vítimas que teve de 43 a 49, de crimes não resolvidos em Los Angeles. Então, tudo isso chamou muita atenção da mídia. E aquilo é meio estranho, sabe? Isso tudo, porque parece que o que ficou era o sonho que ela queria ter e ela meio que... as pessoas se aproveitaram disso, sabe? Parece que o caso ficou mais famoso por causa dela querer ter esse sonho, não sei. Bom, gente, mas esse foi o episódio de hoje. Como vocês viram, a gente falou de vários outros casos aí durante o episódio que a gente não contou ainda, como o assassino do batom, o assassino do torso de Cleveland, que é um caso misterioso também. A gente falou sobre o Hotel Cecil. Se vocês quiserem qualquer um desses episódios, comenta aí pra gente ter uma noção, que a gente precisa ter noção se vocês querem, ou se é só a gente que tá com isso na cabeça. Então, por favor, contem aí pra gente. O serial killer que a Marisa falou do Hotel Cecil era o Jack Hunterger, que ele era um serial killer australiano que foi para os Estados Unidos e ele acabou... Não, austríaco. Austríaco? Austríaco. É austríaco, tenho certeza. E que também teve lá. Então, se você quiser um desses casos, avisa a gente. Então, vamos ler as caixinhas de comentários do último episódio, que foi o do Thiago Henrique, do Maníaco de Goiânia. Sabrina Pereira. Estou impressionado com o domínio do assunto, Marisa. O podcast feito por pessoas que realmente conhecem um assunto são essenciais para disseminar informações com base. Perfeito.
Obrigada. Deixa até a Marisa sem graça. Eu fiquei sem jeito. Obrigada, Sabrina. É, obrigada, fiquei feliz, gente. Eu realmente. O Thiago sabe que eu tenho muita preocupação em falar besteira do que eu tô falando, assim, tipo, eu não me meto em assunto que eu não sei. E nesse podcast eu trouxe um pouco do meu ponto de vista e alguns aspectos que foram disseminados na época do. Enfim. Muito obrigada, Sabrina. A Tamires Soares falou: agora sim consigo dobrar roupa. Sempre bom ter episódio longo pra dobrar roupa. Eu te entendo, Tamires. Eu adoro episódios pra lavar louça. Nossa, eu entendo a Tamires porque pra dobrar roupa também eu sempre preciso colocar algum vídeo, alguma coisa pra ficar ouvindo pra me distrair do que eu tô fazendo. Então, Tamires, tamo junto, eu faço a mesma coisa. E a Helena Menezes fala: eu amo um podcast, ouço sempre pra dormir. Eu nunca vou entender essa questão de ouvir episódios pra dormir, porque eu não consigo. Eu sempre, quando tô ouvindo um podcast, eu presto muita atenção e aí eu não consigo entrar nesse estado de sonolência. Mas que bom que as nossas vozes são boas pra você dormir. Bom, gente, e atualmente, né, nesse 2025, eu estou fazendo uma série de vídeos para o TikTok e o Instagram sobre serial killers brasileiros. Eu tô tentando achar um caso para cada estado. Aí eu aproveitei que a gente já ia fazer esse episódio, né, sobre o Thiago, para fazer um vídeo também para essa série, trazendo de forma um pouco mais resumida. E a gente acabou recebendo muitas coisas nos comentários. Várias mulheres que falaram que já tinham visto o Thiago, outras pessoas. Então eu vou ler alguns desses comentários. A Tenebra comentou: sou de Goiânia e morar aqui nessa época foi um terror. O Thiago matou muitas mulheres, moradores de rua, e matava à luz do dia mulheres que estivessem sozinhas na rua ou no ponto de ônibus. Ele matou uma menina de 12 anos na minha rua. Ela estava na pracinha com uma amiga. A amiga conseguiu correr, mas ela foi alvejada. Era terrível. E pensar que ele tem 36 anos e já cumpriu 12 anos, realmente é bem terrível pensar isso, porque ele é muito jovem ainda, né? Ele não... Se ele sair... Ele vai sair com 50 e tantos, assim, menos de 60. Ainda é jovem, né? Ainda é capaz, né? Vamos ver o que vai acontecer, né? Tatiana Laura comentou: nessa época todas as mulheres de Goiânia ficaram com medo de andar na rua, pois ele só passava de moto e matava. Foi horrível essa época. Um pequeno detalhe é que só foram investigar porque ele matou a filha de um cara do judiciário. Ele matava em Goiânia e cidades vizinhas. E a gente sabe que isso infelizmente acontece, né? Tem vários casos aqui que a gente já contou que a partir do momento que assim, todas as vítimas anteriores desse serial killer eram pessoas parte de minorias. E não tinha ninguém famoso ou poderoso pra ajudar ou pra dar aquela cutucadinha na polícia, etc, sabe? Pesar a mão. A gente sabe que isso acontece, infelizmente. E entrou alguém, assim, que tem esse poder, as coisas, né? A investigação muda completamente. E acho que por hoje é só. Muito obrigado por assistirem o episódio até aqui e tchau, tchau, galera! Tchau, tchau! Na antiga Hollywood, se duvidar até hoje, né? A gente vê alguns escândalos acontecendo vira e mexe, mas é que na época era uma coisa até que meio que socialmente aceita. Se esperava que a pessoa, principalmente as mulheres, mas homens também, tá? Tivessem que passar por esse tal teste do sofá. Nossa, meu cachorro... Só um instante. Não pode passar criança de bicicleta, o maior rival dele é criança de bicicleta.